aí galera, beleza? Nesse vídeo eu vou falar pra vocês sobre o Kurama Conselheiro dos Mundos. Então vou ter que falar assim agora porque não para de aparecer Kurama SP, né? Então eu já tinha tentado fazer um vídeo aqui sobre o Kurama SP, mas acabou que não apareceu ali a tradução automática em inglês. E vou ter que fazer de novo aqui. Mas é bom que eu testo ele com 5 estrelas aqui e explico tudo pra vocês. Então, bora lá pro vídeo. Aqui esse Kurama não está em todos os servidores atualmente, porque ele é um banner. Ele não funciona igual a Botan, por exemplo, que aparece em todos os servidores. Então esse aqui é um banner que não dá para saber quando que vai aparecer. Ele apareceu nos primeiros servidores aí, né? E como que ele funciona? Vamos verificar as habilidades aqui. Primeiro que ele comba com o Yomi, então o Yomi está próximo de vir, mas não vai ser o próximo. O próximo vai ser um novo Kurama, provavelmente. Então já tem um vídeo no canal sobre isso. O próximo vai ser um novo Kurama. Vamos falar sobre habilidade agora. A habilidade dele ataca todo mundo, causando 86% de dano físico e ativa aleatoriamente um efeito adicional, dependendo do artefato que ele está usando. Então, cada tipo de artefato que ele tiver vai aplicar um efeito diferente. Então, por exemplo, se você estiver com o Espelho das Trevas, que é aquele artefato que só consegue via cash, né? Só na grana, ou então, tem um vídeo no canal explicando sobre isso, na Máquina dos Desejos, você vai ter que juntar mais de 100 moedas ali, e aí você consegue pegar ali o Desejo das Trevas, tá? Há 25% de chance de desativar a restauração de pontos de habilidade, resultando em uma redução de 10% de dano. E aqui fala que pode acumular até 2 vezes por turno, 2 camadas por turno, né? E aqui, se você tiver com a espada, aumenta o dano que os inimigos vão receber de artefato. E pode acumular até 2 vezes, dura 2 turnos. Se não for nenhum desses aqui, vai absorver 10 pontos de impulso do artefato e vai tirar 2 debuff de todos os companheiros. Então, primeira dúvida do pessoal, né? Por isso que eu gosto de ler e explicar aqui. Você tá lendo, qualquer um lê. Primeiro que não está aparecendo em todos os servidores, né? Então, interessante o pessoal se preparar para quando aparecer. Outra coisa que, embora muita gente jogue aí há bastante tempo, algumas pessoas não sabem o que é esse ponto de impulso. O que é o ponto de impulso? Quando você vai lançar o artefato, para você lançar ele aparece um número embaixo. Daqui a pouco eu vou mostrar a batalha e vai aparecer um número embaixo. Esse número embaixo, ele usa, por exemplo, 25, 35, usa essa numeração para você conseguir lançar o artefato, tá? Então, é como se fosse um ponto de skill. Então, por exemplo, preciso de tantos pontos de batalha, tantos pontos de skill para lançar, né? Ou encher a barrinha. No caso aqui do artefato, é uma numeração. Tem uma quantidade ali, dependendo de como tiver o upgrade do seu artefato, vai usar uma quantidade. Normalmente é 15 ou 25. Aí vamos supor que ali você vai usar 25, aqui ele vai absorver 10 pontos do inimigo, você tá com 25, vai ficar com 35 para você. E além disso aqui, ele vai tirar 2 debuffs de todo mundo. De todo mundo não, né? De todo mundo. Vai tirar 2 de todo mundo. Se tiver com trauma, por exemplo, só o trauma. Vai tentar tirar o trauma de todo mundo. Beleza? Agora a passiva, padrãozinho, né? A secreta, ataca todo mundo, causando dano físico. Dissipa 2 debuff da unidade e acerta 1 debuff de todos os companheiros aliados. Então aqui, ó, ele vai tirar 2 buffs e vai... que ele vai tirar 2 buffs do inimigo e vai tirar 1 debuff seu de companheiro aliado. Ele vai priorizar quem for personagem de controle, tá? E depois que ele ativar essa habilidade secreta, ele vai ativar a habilidade principal da sua carta de batalha de suporte. O que seria essa carta aqui, né? Então aqui, ó, após habilitar a habilidade secreta, ativa a habilidade da batalha principal da sua carta de suporte uma vez. A sua carta de suporte são 3. Quando você coloca ela em primeiro lugar, ela vira sua principal. Se você colocar em segundo ou terceiro, ela não é sua principal, seria de suporte mesmo, tá? Então aqui, cada vez que ele vai ativar aqui a secreta, vai ativar a carta também. Mas carta não ativa uma vez só? Com Kurama não. Com Kurama você vai ativar ela de novo. Se sua equipe não tiver uma carta de suporte de batalha principal, ele vai liberar um ataque básico. Então, por exemplo, a carta de suporte que eu tenho aqui, ela usa uma vez e depois vai pro limbo. Não tem como mais usar, sumiu. Nesse caso aqui, ele vai atacar uma vez a mais. Por quê? Ele vai tentar usar a carta ali, não conseguiu, vai atacar. Beleza? Isso aqui ele pode fazer até 6 vezes por turno.
O ataque básico, ataca o inimigo causando 100% de dano e ganha 1 ponto de determinação de batalha, né? Uma barrinha azul. E tem 50% de chance de ganhar uma barrinha azul, beleza? Vamos primeiro aqui na passiva secreta. Aumenta a taxa de crítico do Kurama em 20%. Aumenta o resultado do dano do artefato em 30%. Cada vez que libera uma habilidade secreta, aumenta a taxa crítico em mais 5%. Aumenta o resultado do dano do artefato em mais 10%. Pode acumular até 6 camadas, então até 6 vezes ele pode fazer isso. O efeito dura até o final do turno. Quando o inimigo morrer, se o Kurama estiver vivo ainda, e se o atributo de crítico dele for inferior ao do Kurama, atualiza o resfriamento de todos os artefatos e restaura 20 pontos de impulso. O que significa isso? Então, vou explicar certinho aqui para vocês. Então aqui, ó, o seu inimigo morreu, certo? Quando o inimigo morreu, se o Kurama estiver vivo ainda, e se o crítico de quem morreu for mais baixo do que o do Kurama, o que ele vai fazer? Para você usar o artefato, tem aqueles pontos, né, aquelas numerações que eu falei para você, e tem também o cooldown para você estar utilizando. Então aqui o que ele vai fazer? Matou um inimigo, né? Não precisa nem ser ele que matou. O inimigo caiu ali, morreu, o que ele vai fazer? Acabou o resfriamento, né? Os seus 3 artefatos vai poder ser utilizado, porém para utilizar precisa daqueles numerozinhos, né? Os pontos de impulso. E aqui ele vai estar restaurando 20 pontos de impulso para você, beleza? Então esse personagem aqui é mais focado para a carta de suporte, mas principalmente para artefato que tava faltando no jogo aí. Agora bora pro despertar. Com uma estrelinha, quando qualquer companheiro de ambas equipes for derrotado, se o Kurama estiver ali na batalha, a habilidade da batalha principal da carta de suporte será acionada uma vez, ou seja, aquela sua carta, a primeira carta de suporte, vai ser acionada. Se sua equipe não tiver uma carta de suporte principal, ele vai adicionar um ataque básico adicional. Qualquer ataque de Kurama causa 3 críticos por ataque, restaurando 1 ponto de batalha e pode ser ativado no máximo 6 vezes por turno. Então aqui esse ponto de terminação de batalha é aquela barrinha azul. Aqui com 3 estrelas, cada vez que libera 4 habilidades ativas de artefato, vai dissipar um escudo de todos os inimigos. Então, isso aqui já é um counter de time de escudo aí. Para cada 4 ativações acumuladas, a carta de suporte, aí de novo, a carta de suporte, hein? Ativa a habilidade da batalha principal ou o ataque básico do Kurama. Aplica selo a todo mundo por um turno, todos os inimigos, né? E aumenta o dano recebido de artefato em 20%. E aqui fala que pode acumular até 5 camadas. Aqui o último, mas não menos importante, quando o ataque básico do Kurama causa crítico, a habilidade ativa do artefato é ativada uma vez sem consumo. Ou seja, você vai ativar o artefato ali, mas não vai consumir nada. Não vai utilizar aqueles negocinho dele, né? Ó, contando no tempo de resfriamento. Então não vai utilizar aquelas numerações, né? Cada vez que libera 4 habilidades ativas de artefato, os turnos de recarga de todas as habilidades ativas subsequentes do Tesouro Secreto serão reduzidos em 1. Quando o efeito de redução de resfriamento é acumulado 2 vezes, adiciona um efeito adicional artefato. Que efeito é esse? Cada vez que algum aliado liberar uma habilidade secreta, ou seja, um personagem SP, utiliza aquela barrinha azul, vai restaurar 20 pontos de impulso do artefato. Para cada inimigo derrotado, vai restaurar 15 pontos do artefato. Beleza? Então, primeira coisa aqui que eu vou mostrar pra vocês. Uma coisa aí que talvez eu tava sentindo falta aí que pouca gente tá utilizando. Aqui, ó. Não é essa. Cada vez que um aliado usa a habilidade de artefato. Essa aqui, ó. A Gema da Fúria, ela é focada em artefato, cada vez que usa a habilidade de artefato. E pouca gente estava utilizando essa da raposinha aqui. Então agora, com esse Kurama vai ser interessante, porque ele vai conseguir spamar os artefatos. Ele spamando os artefatos, você vai restaurar doidadas as pontos de habilidade aqui. Então vai ficar bem cheio os pontos de habilidade aí por conta disso aqui, se você estiver utilizando essa Gema da Fúria. Então a Gema da Fúria vai ser meta, né? Meta do game. Caramba, agora você falou que Gema da Fúria
é meta no game, depois você fala que botar SP é quem não for pegar uma estrela para pegar a pedra exclusiva, né? O que eu tô falando aqui é, se você for montar um time com o Kurama, um time de artefato, esse aqui é crucial no seu time, tá? Essa gema aqui da Fúria, da Raposa. Porque com isso você vai fazer restaurar as habilidades. Então, respondendo a dúvida do pessoal, Kurama vale a pena ou não vale a pena? Depende. Você curte um time para PVP? Você curte um time aí, curte usar os artefatos estão fortes? Então, para saber se o artefato está forte, vem aqui, por exemplo, ó, o meu aqui, ó, tá no grau 2. Então esse tá forte, os outros nem tanto. Então esse aqui já tá forte, ó. Você vem aqui nos atributos dele. Você vem aqui na habilidade, ó. O que ele faz? Invoca 6 almas, cada um atacando a unidade inimiga, causando 25% de dano. E reduz o ponto de habilidade e causa trauma também. Então essa tá forte. Agora, por exemplo, meu Desejo das Trevas não está tão forte assim. Porém ele é cachado, né? Então talvez valha a pena usar ele também. Então, se você quiser focar em time de artefato, um time diferente aí, compensa usar ele. Agora, eu curto mais um PVE aí, não curto muito artefato, aí não compensa, tá? Então, assim, todo personagem SP é bom. Só tem que saber em qual time encaixar ele. Beleza? Então, aqui, uma coisa interessante é como ele veio no banner, a gente consegue fazer um teste com ele aqui. Então, eu coloquei uma equipe fraca, deixando só ele ali. Aqui peguei os meus mais fracos. Aqui eu coloquei alguns artefatos e algumas cartas de suporte. Vamos clicar aqui para começar. E eu vou colocar no vezes 1 para mostrar para vocês aqui como funciona. Então aqui embaixo está no 0 a pontuação, né, aquele impulso aqui dos artefatos. E aqui fala, ó, ganha mais 5 de impulso. Usa 35, ó, 45. Utilizei foi para 25. Utilizei foi para 0. Então agora, a última espadinha da Banshee usa 25, a espadinha 25 e o Espelho das Trevas usa 35 porque não está muito upado. Ó o tanto de impulso que ganhou ali. Então, dá para vocês verem que isso aqui é muito rápido. Ó, 20, 20, 25. Então, esses artefatos aqui, ele começa a usar sem parar. Começa a spamar esses artefatos aqui. Isso é muito bom porque não é nem o seu personagem que está forte. O que tá forte é o seu artefato. Fica muito apelão. Pra vocês terem uma ideia, viram como que foi fácil a batalha aí, né? E eu coloquei os meus personagens mais fracos aqui, ó. 2 estrelinhas, 3 estrelinhas. Não coloquei aquela outra carta aqui, né? De potencial. Eu só coloquei alguns personagens fracos aí pra tá fazendo a batalha. E eu só não tirei o Kurama porque não tem como tirar e nem tem como fazer o teste também, né? Então aqui ele tá com 5 estrelas, tá? Nesse teste aqui ele tá totalmente despertado. Então esse é um teste legal pra fazer com vocês, pra ver como que ele funciona no máximo, né? Então dá pra vocês verem aqui que os personagens em si, ó. Essa aqui até tirou um dano, né? Porque talvez o Kurama esteja buffando eles, né? Mas olha o dano do meu artefato. Causou trauma ali, ó, já era. O trauma vai matar eles ali. Então, vocês têm que prestar atenção aqui embaixo. Esse impulso aqui, ó, é muito apelão. Ele fica spamando direto aqui. Enche sem parar essa barrinha aqui. Vai uma atrás da outra. Então, se vocês acham que o artefato de vocês está forte, você consegue matar inimigo só com o artefato. Hoje, por exemplo, essa espadinha da Banshee causando trauma, eu já acho ela muito forte. Agora imagine ela com buff aí. Por que com buff? Porque ela vai carregar mais rápido e ela vai dar mais dano. Como assim ela vai dar mais dano? Vocês viram que a habilidade ali do Kurama é fazer com que o inimigo tome mais dano de artefatos. Então, com isso vai ficar muito forte. Fechou? Então você vê que o Kurama dá um ataque ali, o ataque do Kurama não é muito forte, né, quando ele ataca, mas na hora que vem ali os ataques dos artefatos, aí sim fica forte pra caramba ali. Olha isso. Fechou? Então, essa é a dica de hoje. Espero que tenham gostado. Dê seu joinha, se inscreva no canal.